Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos desenvolver um programa para gerar os dados populacionais que serão utilizados nesta parte do curso. O nosso modelo é composto por uma variável dependente y, 6 parâmetros conhecidos, 5 variáveis independentes x1, x2, x3, x4 e x5, e o termo de erro u, que segue uma distribuição normal, com média 0 e variância 1. Esta parte é a parte sistemática de y, e o termo de erro u é a parte não sistemática. Desta forma, y será a soma de sua parte sistemática com a parte não sistemática. Nosso programa deverá gerar valores aleatórios para nossas variáveis independentes x1, x2, x3, x4, x5 e também para o termo de erro u. A quantidade de valores gerados para cada um deles corresponderá ao tamanho da população que será escolhido por nós mesmos. Ou seja, se escolhermos uma população composta por 500 elementos, por exemplo, deveremos gerar 500 valores aleatórios para cada variável independente e também para o termo de erro u. A partir dos valores aleatórios gerados, como sabemos os parâmetros populacionais, poderemos calcular os valores de y, substituindo x1 a x5 e o termo de erro u pelos valores gerados. Como de costume, iniciamos importando os módulos que precisaremos. Vamos estabelecer o número de variáveis independentes de nosso modelo. E também o tamanho da população, ou seja, a quantidade de valores a serem gerados para cada variável independente e também para o termo de erro u. No nosso caso, será 20.000. Apenas como curiosidade, podemos colocar underscore no número para facilitar a leitura. Isso não fará diferença para Python. Para gerar os valores aleatórios das variáveis independentes x1, x2, x3, x4 e x5, vamos utilizar a seguinte função. Este código significa que estamos utilizando esta função do submódulo random do NumPy. Com isto, geraremos uma determinada quantidade de valores aleatórios sorteados de uma distribuição normal padrão, ou seja, com média 0 e desvio padrão 1. Devemos passar como argumento, primeiramente, o número de linhas a serem criadas e depois a quantidade de colunas. O número de linhas será o tamanho da população, e o número de colunas será o número de variáveis independentes. Vamos armazenar o retorno desta função em uma variável x. A variável x é um array do NumPy com 20.000 linhas e 5 colunas. Apenas para não ficarmos com valores muito pequenos, vamos multiplicar cada número gerado por 10 e arredondar x para duas casas decimais. Note que a cada vez que executamos esta célula,
obtemos valores diferentes gerados para x. Para que nosso código possa ser reproduzível, ou seja, para que qualquer pessoa possa reproduzir o programa gerando exatamente os mesmos valores, podemos utilizar a função seed do submódulo random do NumPy. Como argumento para esta função, colocamos um valor qualquer, por exemplo 10. Desta forma, podemos executar esta célula quantas vezes quisermos e os valores gerados para x serão sempre os mesmos. Caso você queira reproduzir este código e gerar exatamente os mesmos valores, você pode utilizar esta função seed e passar como argumento o mesmo valor que passamos, ou seja, 10. Este valor 10 não tem nada de especial, poderíamos ter escolhido qualquer outro valor. O importante é que ao colocarmos um determinado valor, fixamos os valores gerados e qualquer pessoa poderá reproduzir os mesmos valores. Quando estamos utilizando o Jupyter Notebook, a função seed precisa estar na mesma célula das funções geradoras dos dados. Vamos atribuir as linhas da primeira coluna de x para uma variável x1, as linhas da segunda coluna de x para uma variável x2 e assim por diante até a coluna 5, cujas linhas serão os valores de x5. Note que, na realidade, a primeira coluna é a coluna 0, a segunda coluna é a coluna 1, e assim por diante até a quinta coluna, que deve ser considerada como a coluna 4. Fazemos essas atribuições da seguinte forma. Aqui, estamos criando uma variável x1 e atribuindo para x1 todas as linhas da coluna 0 da variável x. Criamos uma variável x2 e atribuímos para x2 todas as linhas da coluna 1 da variável x. Analogamente, fazemos isto até x5. Não podemos esquecer de gerar também os valores para o termo de erro U. Como U segue uma normal com média 0 e variância 1, utilizamos a mesma função que é usada para gerar os valores das variáveis independentes. A quantidade de linhas geradas será o tamanho da população. Também vamos arredondar os números gerados para duas casas decimais. Geramos o termo de erro U nesta célula apenas para que este comando da função seed também fixe os valores gerados para U. Para isto, elas precisam estar na mesma célula. Para gerar os valores de y, utilizamos nosso modelo visto no início da aula. Primeiramente, vamos atribuir aos parâmetros populacionais os seus respectivos valores.
Aqui estamos atribuindo 10 para B0, 3 para B1, 8 para B2 e assim por diante. Agora y é gerado utilizando o nosso modelo. Com isso, já temos os valores de y, já temos os valores de x1 até x5 e os valores de u. Para exportar nossos dados para Excel, vamos criar um data frame. Neste data frame, a coluna de nome y terá os valores da variável y. A coluna de nome x1 terá os valores da variável x1. E assim por diante. Podemos ver nosso data frame com os dados populacionais gerados. Por fim, vamos exportar este data frame para Excel. O nome do arquivo será dados.exp1. O nome da planilha será dados. E não queremos que este índice apareça na nossa planilha Excel. Como não colocamos uma pasta específica que queremos que nosso Excel seja salvo, ele será salvo na mesma pasta do arquivo Jupyter que estamos trabalhando. Agora podemos ver a nossa planilha Excel gerada. Então, nesta aula, desenvolvemos um programa que cria os dados populacionais a partir de um modelo conhecido. Estes dados serão utilizados nas aulas desta parte do curso. Então era isso, até a próxima.